Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, seja bem-vindo a mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos hoje começar um novo capítulo 9 de Lucas. Então eu quero que você abra a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura da bendita Palavra de Deus em Lucas capítulo 9, a partir do verso 1 até o verso 9. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Nós temos aqui o relato de Lucas acerca da continuidade do ministério de Jesus, no momento em que ele envia os seus 12 discípulos numa missão muito parecida com aquela que ele mesmo tinha, com o mesmo objetivo e usando os mesmos meios. Por que eu digo assim? Porque o objetivo do ministério de Jesus e também dos discípulos aqui que são enviados é o de pregar o Evangelho. E os meios que eles utilizavam eram sinais, milagres, expulsão de demônios, ou seja, esses milagres e também os exorcismos eram um sinal, um meio que eles utilizavam para que as pessoas pudessem crer no poder de Deus e então dar crédito à mensagem e dar crédito àquilo que eles estavam pregando. Então o verso 1 nos diz que Jesus convocou os 12 discípulos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Eles receberam a mesma autoridade que o Senhor Jesus tinha naquele tempo. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Veja aí, exatamente como nós dissemos, o principal objetivo da missão era o de pregar o reino de Deus. O reino de Deus, como nós já vimos, era o centro, era o cerne da pregação de Jesus. Jesus o tempo todo estava pregando e anunciando o Evangelho. Esse era o principal objetivo do Senhor Jesus. Essa era a sua mensagem que ele tinha para apregoar o reino de Deus chegado entre as pessoas. Verso 3 então: e disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. É interessante que Jesus aqui quer instigar nos discípulos e colocar neles o sentido acho que é melhor dizermos sentido de que eles deveriam depender de Deus para a missão. Então o bordão, o alforge, que era uma espécie de sacola para suprimentos, para dinheiro até, não deveriam levar pão, nem dinheiro mesmo, nem 2 túnicas, ou seja, nem roupa extra. Significa simplesmente que eles deveriam confiar em Deus e depender
dele para o sustento para a obra que Jesus havia chamado para fazer. Ele continua dizendo: na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. Ou seja, eles iam ser hóspedes em algumas casas pelo caminho. Naquele tempo não havia estalagens, não havia hotel, não é? O que havia naquele tempo é que algumas pessoas tinham um quarto que eles sempre deixavam disposto, pronto para receber pessoas. Então, os discípulos deveriam confiar nessas pessoas e depender delas para o alimento e para tudo que elas precisassem. Sobretudo, Jesus estava ensinando aqui que, como Ele enviou, Ele mesmo os sustentaria. Como a missão era uma missão dada por Deus, o próprio Deus iria sustentá-lo. Por isso Jesus deu a ordem: não levem dinheiro, não levem nada extra, tão somente vocês vão fazer a obra que vocês foram chamados para fazer. E Jesus continua a instruí-los no versículo 5, dizendo assim: onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Essa era uma prática comum entre os judeus mesmo, e era um símbolo de rejeição da mensagem ou do mensageiro, ou das duas coisas. Sacudir o pó dos pés com relação àquela cidade, como se com essa ação a pessoa que estava fazendo isso estava querendo dizer: vocês são responsáveis pelo que estão fazendo, eu não sou responsável. Sacudir o pó, então, era esse ato simbólico de reverter para a própria pessoa, ou no caso aqui para a própria cidade, a responsabilidade, porque não creram e não receberam os discípulos e a mensagem do Evangelho. E verso 6 então diz que eles saíram e percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda parte. Aqui nós podemos imaginar que eles foram talvez em alguns lugares onde Jesus tinha estado muito tempo atrás, ou talvez até eles foram em alguns lugares onde Jesus ainda não tinha estado, que ele ainda não tinha visitado. Eles foram então pregando, anunciando o Evangelho, as boas novas, salvação, perdão de pecados, Jesus como Messias, e também estavam fazendo curas. E o verso 7 nos traz uma nota interessante acerca do rei Herodes. Talvez com esse texto que lemos agora há pouco acerca de Herodes, o fato de que ele estava se esforçando por ver a Jesus, talvez você chegue até a pensar que, assim como Zaqueu, esse homem queria ver Jesus. Eu creio que não é esse o caso. Herodes estava apenas curioso porque ele achava que João Batista havia voltado à vida. Sim, ele estava na verdade com o coração e com a mente cheios de culpa, porque tinha mandado matar João sem que ele tivesse nenhuma culpa. Esse homem estava atordoado, certamente, e estava se sentindo culpado. Ele não tinha vontade de conhecer Jesus e muito menos de conhecer sua mensagem e de ouvi-lo. Ele apenas tinha uma curiosidade de saber se ele era realmente se ele era mesmo João Batista que havia voltado de entre os mortos. Nós vemos essa ênfase em outros evangelhos. Lucas parece não enfatizar o fato de que Herodes estava com dúvidas acerca da identidade de Jesus e que não o identificava com João Batista. Nos outros evangelhos, em Mateus e Marcos, nós temos passagens que parecem mesmo indicar que Herodes pensava que João Batista tinha voltado à vida e que Jesus era na verdade João Batista. O fato é que ele estava se sentindo culpado. Eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido essas coisas? Não é? Ele ficou perplexo, ele ficou preocupado, ele ficou assustado. O texto diz
no verso 7. Nós vamos continuar o nosso estudo do capítulo 9 com a volta dos discípulos e com o relatório dos discípulos a Jesus. Mas isso somente no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.